Aprenda a ganhar 360% sobre o seu salário em 2017. Quanto você conseguiu guardar de dinheiro em 2016 em relação ao ganho que você teve, ao salário que você teve? Tenho certeza que você se esforçou para guardar, mas será mesmo que você conseguiu? Esse tem sido um dos grandes problemas da população brasileira. A gente ganha, até melhora muitas vezes o nosso salário e não consegue reter, proteger esse dinheiro. E eu quero aqui ensinar hoje, vou dar uma aula hoje aqui nesse quadro para falar um pouquinho sobre como você consegue alcançar êxito, alcançar 360% no ano de 2017. Eu tenho certeza que você vai gostar. Todo mundo já sabe que nós temos excessos de despesas em nossas casas, seja na energia elétrica, água, telefone, alimentação, enfim. Todos os itens de nossas casas têm um excesso de 20%, 30%, 40% e em alguns casos até 50%. Não estou falando para deixar a qualidade de vida que a gente tem, mas eu estou falando que esses excessos vão levando você para o desequilíbrio. Portanto, mãos à obra, vamos lá? Para facilitar, eu vou dar um exemplo de R$1.000. Uma pessoa que ganha R$1.000, né? R$1.000 por mês. Nós estamos falando de um valor básico, ok? Que ele certamente hoje contempla o seu padrão de vida. Imagine que a pessoa viva com R$1.000 com o custo de vida dela. O que nós falamos aqui agora mesmo, que eu falei que nós temos em média 30%, 40%, até 50% de excesso. Se eu pensar que eu tenho 30% de excesso, né? Isso é um bom dinheiro. E 30% sobre R$1.000, nós estamos falando de quanto? De R$300 de economia, ou seja, 30% sobre os R$1.000. Com esses R$300 no primeiro mês, eu estou falando do primeiro mês, ou seja, eu preciso fazer o que para isso? E aqui eu quero mostrar para você que existe uma forma de fazer. Eu até vou colocar em vermelho aqui, para que a gente possa ver se consegue ver melhor aqui nessa nossa lousa aqui de vidro, que é muito bonita. Eu tenho um D de diagnosticar, um S de sonhar, um O de orçar e um P de poupar. São 4 passos. Isso aqui é a metodologia de SOP, a qual eu sou o mentor. Então, eu estou trazendo para você aqui, em primeira mão, para que a gente possa saber exatamente como é que a gente vai fazer esse diagnóstico. Quando eu falei diagnosticar aqui, eu estou falando de reduzir 30%, ou seja, eu vou ter que buscar as despesas que eu tenho durante 30 dias e buscar realmente aquelas que você nem imaginava. Por exemplo, energia elétrica, água, o telefone, o supermercado, a padaria. É possível você anotar isso numa agenda ou um caderno usado, mas de preferência que seja aí feito realmente de uma forma estruturada, ou seja, não esquecer nem mesmo do cafezinho, da gorjeta, tudo, mas por tipo de despesas. Isso chamamos de diagnóstico financeiro. Esse diagnóstico financeiro é que vai levar você a uma economia de 30% por mês. Ora, 30% por mês, nós estamos falando vezes 12 meses, né? 12 meses, nós estamos falando de R$3.600. Eu não estou falando nada errado, não. R$3.600. Sabe lá o que é isso? R$3.600 nada mais é que 360% sobre o seu salário. Olha isso, parece uma coisa desprovida de qualquer tipo. Olha só o que nós estamos falando. Eu tenho R$3.600, uma pessoa que ganha R$1.000, economizou 300, esse diagnóstico é imprescindível. Se você pensar dessa forma, você está tendo R$3.600 significa 3 salários e meio a mais do seu ganho mensal. Significa, então, que você vai ter o 14º, o 15º, o 16º e metade do 17º.
salário. Mas não basta só fazer economia. Este é o segredo. Eu vou ganhar sim 360% ao ano? Claro que vou. E aí sim eu vou potencializar esse nosso valor ganho. De nada adianta eu fazer um diagnóstico. Então eu venho aqui, faço um diagnóstico, vou reduzir, né? Ou seja, diminuir meus gastos. Aqui, ó, gastos em 30%, o que vai me representar 360% no ano. Então eu diminuí os gastos, mas para que eu estou diminuindo? Onde eu vou canalizar? E aí entra o ponto número 1. Eu vou começar aqui a fazer com que esse dinheiro seja canalizado para os meus sonhos. Sonhos que eu tenho que dividir em 3 frentes. 3 frentes. Quais são as frentes? O curto prazo, o médio prazo e o longo prazo. Eu preciso fazer escolhas. Se eu simplesmente venho aqui, reduzo meus gastos no diagnosticar e não canalizo esse dinheiro para os meus sonhos, vai ficar muito difícil, porque eu vou gastar em outras coisas. É o que acontece com as pessoas. É muito comum as pessoas falar assim, Reinaldo, eu estou ganhando 1.000, mas eu quero ganhar 1.500, quero ganhar 2. O que acontece? Ele ganha mais e gasta mais, mas não tem canalização para os seus sonhos. Então, aqui é muito importante que as minhas reduções venham e canalizam para os meus sonhos de curto, até 1 ano, para quem é adulto, até 10 anos, médio prazo para quem é adulto e também longo prazo acima de 10 anos. Quando a gente fala com uma criança, nós estamos falando até 3 meses, curto prazo, até 6 meses, médio prazo e longo acima de 6 meses, porque a criança tem muita ansiedade, então é diferente o tempo da criança do tempo do adulto. Mas não fica por aí. Aí nós temos ainda orçar, que é o terceiro passo que nós vamos fazer aqui para você ter um 2017 muito diferente. Mas esse orçar aqui, qual é a diferença do orçamento normal financeiro do brasileiro? O brasileiro, naturalmente, tem ganha, gasta, se sobrar faz. Não é isso? Eu estou propondo um novo modelo mental aqui de orçamento mesmo para 2017. Eu tenho que colocar aqui o ganho menos os sonhos menos as despesas. Opa, eu estou falando aqui que eu tenho um ganho menos os sonhos, menos as despesas, ou seja, o que eu estou fazendo aqui nesse momento nada mais é que priorizando os meus sonhos. Eu não vou mais fazer como faria ou como estava fazendo antes. Ganhava, gastava e se sobrasse eu ia fazer. Não. Aqui eu vou priorizar quais? Os meus sonhos. Mas quais sonhos? Estes sonhos. Olha só. Eu fui para o meu orçamento, priorizei o quê? Os meus sonhos. E para fechar, é onde todo mundo vai e acha que está certo, e eu quero falar que não deixa de estar certo, mas é um problema, é que no poupar nada mais é que eu pegar esses sonhos aqui nos tempos que eu tenho e vou jogar também para os meus sonhos. Então eu quero fazer o seguinte, qual a aplicação que eu vou aqui aplicar? Eu fiz a retenção, eu coloquei os 3 sonhos e vou guardar esse dinheiro. Poupar, guardar, proteger, reter, salvar o dinheiro. Eu estou salvando o dinheiro, mas eu tenho que pensar que eu vou também salvá-lo para os meus sonhos. Que legal! E aí eu posso falar também a curto, a médio e a longo prazo, porque são os meus sonhos. Ou seja, eu tenho também a mesma questão aqui de cima. Então, com isso, eu estou falando que o meu poupar retém o dinheiro para os meus sonhos. Viu como ficou fácil? Olha só. Eu reduzo meus gastos, coloco meus sonhos em primeiro lugar, dentro inclusive do orçamento, e venho para cá e guardo esse dinheiro, protejo. Eu poderia falar assim, olha, eu guardo dentro do meu cofrinho. Não dá, né? Porque você é adulto, você vai ter que guardar esse dinheiro aonde? Vai ter que guardar numa aplicação, seja caderneta de poupança, curto prazo, médio prazo, CDB, Tesouro Direto, Ouro, LCI, LCA, e longo prazo você vai para a Previdência Privada e até Tesouro Direto. O mais legal disso aqui é que esses nossos investimentos aqui precisam estar atrelados aos sonhos.
Caso contrário, você pode ser um investidor e acabar deixando esse dinheiro sem ser carimbado. Isso mesmo, você tem que mostrar que esse dinheiro tem dono. Dono é o curto, é uma casa, um carro, é uma aposentadoria ou é o videogame do meu filho. Pouco importa, mas ele tem que estar atrelado aos sonhos, é fundamental. Enquanto as pessoas, qual é o mote aqui? O mote principal que eu vou falar. Enquanto as pessoas pensam em 8%, deixa eu pegar aqui até caneta vermelha aqui para deixar mais claro para vocês aqui. Enquanto as pessoas pensam em 8%, né, de ganho numa cadeia de poupança ou até 15% num tesouro direto bem investido, ou seja, enquanto as pessoas pensam nesses números ao ano, eu estou aqui para você, nesse momento, ensinando que você pode, sim, potencializar o dinheiro investido, mas efetivamente o seu foco teria que estar no diagnosticar as suas despesas e reduzi-las. Com isso, você tem 360% aqui de dinheiro guardado para 2017. Enquanto desse dinheiro você vai aplicar e vai ter sim de 8% a 15% para potencializar o seu rendimento. Este é um programa de educação financeira que eu quero aqui apresentar no dia de hoje para que você possa colocar isso em prática em 2017. Eu acho que essa contribuição vai fazer com que você e a sua família, eu até aconselho você colocar e dividir com a sua família a forma do sucesso, né? A forma que leva você à sua provável independência financeiramente, ou seja, a sua provável independência, mas acima de tudo a realização dos sonhos da sua família. Eu preciso priorizar aquilo que a família quer. Por isso a reunião familiar para falar sobre esses sonhos, falar e movimentar sobre as reduções de despesas, priorizando isso no orçamento e, acima de tudo, guardando e investindo no lugar certo, é o caminho para a sua saúde financeira em 2017, 27, 37. Espero aqui ter feito uma contribuição importante para você. Eu tenho certeza. Isso me levou à minha independência financeira. E isso eu partilho aqui com você para que você possa também fazer este movimento.